Boa tarde a todos. Estamos aqui agora reunidos com vocês para a nossa discussão de caso desse mês de setembro. Tá? Quero agradecer o acesso de todos os que nos acompanham nessa tarde, véspera aí do nosso 7 de setembro. Né? Quero dizer que hoje, excepcionalmente, nós não contaremos com a presença do professor Marcos Cabreira, que em função de compromissos familiares está fora do país, mas que durante essa última noite agora que passou, nós trocamos algumas ideias sobre o caso, as sugestões que ele teria para contribuir com a equipe que acompanha o caso que será apresentado hoje. Então, de início, quero também agradecer ao professor Cabreira, que já nos enviou as suas contribuições, e eu sou aí hoje a porta-voz das suas sugestões à equipe que está hoje acompanhando o idoso que vamos conhecer, tá bem? Quero, antes de iniciar a nossa teleconferência, dizer para vocês, não sei se vocês conseguem perceber aí pelas telas que nos acessam, que boa parte dos colegas que estão aqui atrás de nós constituem acadêmicos e profissionais do serviço, estão com um pequeno chale lilás, como eu estou aqui com vocês hoje. Isso se deve à campanha do Setembro Lilás, que ocorre já fazem 3 anos em Londrina, que é um mês de conscientização sobre a doença de Alzheimer. Tá? Um mês em que o Grupo de Estudos sobre Envelhecimento, apoiando o Instituto Não Me Esqueças, promove na cidade de Londrina diversas palestras, rodas de conversa, eventos vinculados à questão da conscientização sobre a doença de Alzheimer. Eu não quero tomar tempo da nossa discussão de caso, então eu vou agora imediatamente passar o microfone para as colegas do serviço que estão aqui à minha direita, tá? Para que elas se apresentem e possamos já seguir com a apresentação do caso que iremos discutir. Mas ao final da nossa teleconferência, eu vou informar a vocês os principais eventos que deverão ocorrer no Setembro Lilás, da agora até pelo menos mais uma semana, para que vocês possam se sentir convidados e estimulados a entrar no site do Instituto Não Me Esqueças, onde toda a programação está sendo divulgada, ok? Quero agradecer novamente a todos que nos acessam online, né? Vamos iniciar a discussão de caso. Sintam-se à vontade para colocar através do chat suas sugestões, suas dúvidas, todas as ideias que quiserem dialogar sobre o caso apresentado. Para isso, eu tenho aqui ao meu lado o acadêmico de medicina, Jair, que vai me ajudar a anotar as perguntas para que a gente não deixe de responder a vocês, ok? Peço também que aqueles que se comunicarem conosco pelo chat, que sempre que fizer pelo menos a primeira comunicação, que nos fale de onde vocês são, tá? Se vocês são de qual regional, qual cidade, qual serviço, mais ou menos assim, ó, Mara Solange da UEL, enfermeira, e aí coloca aí o seu comentário e a sua observação para a nossa discussão de caso. Bem? Sejam todos bem-vindos, vamos conhecer então as colegas que vão apresentar o caso, fiquem à vontade, vocês apresentam e depois a gente bate um papo gostoso sobre o seu Baltazar. Né? Bom, boa tarde, meu nome é Ludmila, eu sou farmacêutica residente em saúde da família, trabalhando na UBS e venho junto à Letícia trazer o caso do seu Baltazar. E meu nome é Letícia, eu sou também residente de saúde da família, eu sou profissional de educação física. Pode começar? Sim? Vou te passar aí. Então vamos lá. O histórico social e familiar do Sr. Baltazar. Então, atualmente ele tem 63 anos, ele é aposentado, ele é separado do primeiro casamento e ele tem 3 filhos, 2 meninos e uma menina. Atualmente ele tem a casa própria dele e a irmã se deslocou para vir para cá cuidar dele junto com a outra mulher que ele já morava há mais ou menos uns 5 anos. E ela veio de Cornélio Procópio, né, para prestar assistência. Aí os filhos também residem em Londrina e realizam visitas somente quando ele precisa se deslocar até o médico.
porém, o mesmo, ele relata a falta de companhia deles. No caso, só um filho dele é bem presente na vida dele. Segundo o relato da irmã, ele ajuda nos afazeres de casa de acordo com as suas limitações, contudo, ele não sai de casa para realizar atividades de lazer, aparentando-se entristecido. Então, no caso, essa cônjuge abandonou ele depois que ele teve esse AVC. Ela começou a sair de casa, né? Só voltava à noite. E conforme a irmã dele veio prestar assistência para ele, os dois decidiram que era melhor ela separar, né? Sair de casa. Então, o histórico clínico dele. Então, o IVCF-20 dele deu de alto risco. Ele é hipertenso também de alto risco, tem sequela de AVE e dificuldade na marcha. Então, em 2009, no mês 4, houve uma solicitação de cardiologista para ele. Por quê? Porque ele queixava-se de dispneia aos mínimos esforços, ele apresentava taquicardia e edema em membros inferiores. A terapêutica que foi utilizada no caso foi o benzafibrato, IAS. No mês 7 ele teve um retorno com o cardiologista dele, ele já teve um diagnóstico de insuficiência cardíaca. Na época ele estava apresentando dispneia a médios esforços, não mais a mínimos esforços. No ecocardiograma dele deu um bloqueio atrioventricular e um bloqueio antero esquerdo. E na terapêutica ele continuou com benzafibrato e com AS. Depois disso, nos relatos que nós temos em prontuário, ele veio retornar para a nossa UBS em 2013. Após ele havia vindo solicitar exames, ele veio ver os resultados dos exames, apresentava-se bem, teve alterações de dieta, começou a ter as prescrições de exercício físico e foi agendado para ele um retorno depois com 4 meses, após os 4 meses dessa consulta. Foi feita uma visita domiciliar por parte das ACS. A partir dessa visita veio uma solicitação da visita da fisioterapeuta, pois houve um relato de que ele teve uma queda, fraturando o tornozelo, e aí ele começou a deambular com o auxílio de uma muleta, foi orientado de exercício físico, um repouso com as pernas elevadas e um retorno depois de um mês. O paciente, ele trouxe exames, ele relatou dores no punho, dores no cotovelo, isso já em 2015. Ele é um paciente que a gente teve relatos, ele foi à UBS, teve esse contato nosso relatado em prontuário muito espaçadamente. Em 2017, ele veio à UBS para ferir a pressão, estava dando 15/9. Nessa época, ele relatou que ele tinha parado de tomar a medicação, ele dizia que ele não tinha tempo para isso, que ele não tinha paciência para conseguir se organizar quanto ao uso da medicação. E foi orientado por parte da UBS do como tomar, da importância de tomar corretamente. No mesmo ano, ele retornou, veio à UBS queixando-se de perca de audição, sendo marcado como uma consulta de prioridade. Depois, retornando para um episódio pontual, ele teve um engasgamento com a alimentação. E ele, durante esse tempo, na UBS, ele teve vários momentos de lavagem de ouvido, para aliviar essa dor, essa queixa da perda de audição dele. Em 2018, ele retornou com a mesma queixa, de um zumbido no ouvido, de uma dor no ouvido. E também em 2018, ele volta com a mesma queixa em relação à pressão arterial dele. A pressão continuava descompensada, ele continuava sem aderir à terapia, relatando que a medicação estava causando muita tontura, muito mal-estar. Ele foi classificado como diabético, também não aderia à terapia para diabetes, pois relatava não ter paciência, não gostar de tomar a medicação, não querer adequar a medicação à rotina dele. Então, em 2018, ele passou por uma internação na Santa Casa devido ao acidente vascular, né? Cerebral extenso esquerdo, recebendo orientações adequadas e encaminhando a UBS para acompanhamento. Então, a Santa Casa mandou ele lá para a UBS novamente. Então, foi realizada uma visita com a médica. O paciente, ele encontrava-se deitado. Então, nessa época, a esposa, ela já
já reclamava, né, ela queixava-se que ela estava sobrecarregada com os cuidados do paciente e ele estava descontente com a esposa. Então, ele refere-se estar dormindo bem. Naquela época, ele ainda não estava deprimido. A fala dele apresentava-se preservada, a força também. Apresentava-se um leve desvio de rima, a audição também estava prejudicada. Então, foi realizado orientações sobre os cuidados e agendamento para a fisioterapeuta. A pressão já estava 100/80 e o HGT 99. Aí foi realizada outra visita domiciliar já com a fisioterapeuta e ele encontrava-se em sedestação na cama. Ele estava acordado, orientado, pouco comunicativo. Ele queixava-se de sensação de peso e fraqueza nos membros inferiores, parestesia nos pés. A exame físico, ele apresenta ADM normal, motricidade fina preservada, ADM de tornozelo limitada, atrofia normal, tônus normal, refere-se visão turva e náuseas. Constipação, ele deambula com andador e marcha cerebelar, com desequilíbrio para a esquerda. As orientações que foram passadas foram as orientações posturais, de alongamento de gastrocnêmio tibiais, mobilização ativa de tornozelo, mobilização ativa de membros superiores e nutricionais, e foi encaminhado para a fisioneurológica. E nesse meio tempo foi realizado um contato, né, com o assistente social, ela ligou para a assistente social do posto, da UBS, e a mesma solicitou uma visita domiciliar para esse senhor, tendo em vista que a esposa deu entrada no transporte via Secretaria de Saúde para a fisioterapia. Então, em vista domiciliar com a ACS, essa assistente social, a esposa já não estava mais em casa, somente a irmã, ela passava o dia todo fora e só retornava à noite. Então, ela acredita que seu irmão não precisa mais de fisioterapia, pois já começou a andar. Todavia, orientada sobre a necessidade de fazer para sua recuperação, e segundo o relato da mesma, o paciente não tem condições de andar de ônibus e solicitou que entrássemos em contato com a esposa. Após 5 meses, a irmã procura a UBS e relata que tem dificuldades com a esposa desse senhor Baltazar. E depois de uns meses, os dois decidem se separar. Bom, diante disso, dessa dificuldade de deambular, dessa visita domiciliar que foi realizada com a assistente social, ele foi encaminhado para o RAISE, com a justificativa dele ter tido o IVCF-20 de alto risco, de ele estar com uma hipertensão em alto risco, das sequelas do acidente vascular que ele teve e dessa dificuldade de marcha. Até o momento ele estava utilizando sertralina, 50 mg uma vez ao dia, clonazepam 3 gotas à noite, amlodipino, 5 mg 2 vezes ao dia, hidralazina 25 mg 3 vezes ao dia, losartana 50 mg 2 vezes ao dia e AS 100 mg uma vez ao dia, porém ainda com baixa aderência da terapêutica. Então foi realizada a visita domiciliar com a CS, foi realizada a visita com um profissional de educação física, onde foram prescritos os exercícios físicos, as orientações posturais e os alongamentos. E os últimos exames laboratoriais que ele teve com a UBS foram agora do mês 7, no qual a glicose em jejum 113, potássio 4,2, o triglicerídeo estava em 156, TSH em 2,69, colesterol total de 143, o HDL de 32 e um mais antigo que seria o resultado da ureia de 21. Os relatos nos prontuários e no sistema mesmo estavam bem confusos em relação aos exames, foram solicitados de forma não tão padronizada. E o hemograma dele... Sim. E os dados do hemograma dele. Então, até o momento, é o que nós temos em relação a esse paciente, o seu Baltazar. Bom, eu quero de novo agradecer, né, a Ludmila e a Letícia, né, membros da equipe que hoje acompanham o seu Baltazar. Eu vi que entrou mais algumas pessoas aqui na sala, sejam bem-vindos. Eu quero
reforçar, né, que hoje, além dos alunos do grupo de estudo sobre envelhecimento do G100, nós temos aqui conosco alguns alunos que fazem parte de um outro grupo também que trabalha com envelhecimento, mas mais vinculado à área de educação física. Então, acho que, como eu diria dentro da minha fé, uma deusdência, que hoje nós temos aqui apresentando o caso exatamente também uma profissional da área de educação física, tá? Eu quero abrir para as pessoas do chat que quiserem irem fazer algum comentário, tá? Eu vou puxar um pouquinho a discussão com vocês, no sentido de que a gente possa levantar dentro desse caso os aspectos principais que talvez a gente precise abordar, tá? Eu sei que nós temos aí agora online conosco alguns profissionais que são, além de mim como enfermeiro, né, a Ludmila, que é farmacêutica, e a Letícia, né, Letícia, que é preparadora física. Se tiver outros profissionais aí que estão vinculados conosco no chat, sintam-se à vontade para que a gente possa discutir o caso, né. Uma das coisas que eu queria destacar para vocês nessa questão do caso é a questão da idade desse senhor, né? Assim, porque muitas vezes quando a gente escuta as histórias dos idosos aqui na nossa apresentação de casos, a gente pensa que nós estamos falando de um idoso próximo dos 80 anos, que já teve um AVC, e em verdade esse senhor tem 63 anos, quer dizer, ele é muito jovem, com uma história clínica já bastante complexa, né, e um contexto social também bastante complexo, né, o que com certeza aumenta a vulnerabilidade das nossas condições de ajudá-lo a melhorar, para melhorar a sua qualidade de vida, né. Nós temos um paciente com 63 anos que já tem aí na sua história, né, de alguma forma um luto recente. Eu acho que é importante a gente dizer isso, né, que a separação, de qual seja a maneira, mesmo que tenha sido de alguma forma um consenso entre eles que era melhor se separar, a esposa sair de casa, é sempre uma perda que desestabiliza muito, né, a estrutura familiar e a estrutura emocional do idoso, né? E aí, associado com toda a história que ele tem de cuidados ou descuidados, né, com aspas aí na sua saúde, a gente tem um idoso com provavelmente essa tristeza associada a essa condição de saúde, a uma solidão familiar, né? Ele não é ele tem um filho que o acompanha, mas não é uma presença, né? E nós temos que lembrar que a principal cuidadora hoje é uma irmã que se deslocou da sua casa para estar cuidando dele, né? O que também o coloca numa situação de certa, eu diria, vulnerabilidade, né, frente a essa cuidadora principal, né? Então, eu acho que uma das coisas que a gente de imediato precisa pensar com esse idoso é o seu estado emocional, tá? E aí, se nós olharmos a lista de medicamentos, a equipe está cuidando disso, né? A equipe está administrando para ele um antidepressivo, né? Porém, esta já é uma das sugestões minhas e do professor Cabreira, tá? Nós entendemos que diante de todo esse contexto, o melhor é que a gente pudesse subir um pouco a dose desse antidepressivo para ele, tá? Porque, assim, o antidepressivo sempre é muito bem-vindo. É claro que a gente tem que cuidar de efeitos colaterais, esse tipo de coisa, mas a gente também não pode deixar o idoso exposto a um sofrimento emocional, além das suas forças fisiológicas, e aí fazer uma subdosagem do antidepressivo, tá? Então, é a sertralina, né? Isso mesmo, né? Que está com 50 miligramas, e isso já é aí uma sugestão nossa, tá? Me chamou a atenção e eu queria que a equipe falasse um pouquinho para nós como que foi essa questão antes da gente voltar de novo nos medicamentos, porque ele tem uma história de AVC, uma coisa importante para a gente reforçar, né? Ele tem uma história de AVC que afetou o lado esquerdo, mas afetou a área cerebelar
tá? O que piora muito a condição de equilíbrio e de mobilidade desse idoso, né? Então, muitas vezes a gente olha esses exames e não faz uma associação direta, às vezes com uma atenção especial que temos que dar a alguns aspectos, né? Neste contexto, eu tendo a pensar que a irmã não está totalmente errada de dizer que para ele é muito difícil pegar um ônibus. Com certeza, né? Com certeza. Então, o que eu estou provocando a equipe aqui agora, para que a gente também reflita, enquanto profissionais da área da atenção primária, da atenção básica, né, das UBSs, o que a gente faz com esse contexto? Nós estamos diante de um idoso que sofreu um AVC, que tem um AVC que afeta a sua capacidade de deambulação e de equilíbrio, que precisaria de um atendimento fisioterápico especializado na área de fisioterapia neurológica, porém parece que a questão do transporte não conseguiu ser viabilizada. E aí vocês não desistiram, eu já quero dar os parabéns para a equipe que está atendendo, né, esse idoso, não desistiram e falaram assim, bom, ele não quer ir para a fisioterapia, então nós temos aí também um preparador físico que talvez possa ajudá-lo de uma maneira, né, nessas orientações, tudo isso. Então, eu queria que vocês falassem disso, como que a equipe conversou, como que vocês chegaram a essa definição, que dentro desse contexto poderia ser também um preparador físico, como que ficou, e assim, porque a gente tem que pensar sempre no seguinte, atenção primária, atenção básica, a gente realmente acredita que ela pode resolver, olha, eu pessoalmente acho que praticamente 80%, 90% dos casos com o recurso que ela tem, né? E nos NAFs nós temos preparadores físicos, temos fisioterapeutas, temos vários profissionais né, de diversas disciplinas que poderiam apoiar nesse caso. Nós estamos diante de um idoso deprimido, nós temos psicólogos, né? Nós temos diante de um idoso que teve um AVC, que afeta a sua capacidade de deambulação, nós temos preparadores físicos e temos fisioterapeutas. Então, eu quero ouvir um pouquinho para a equipe contar para nós como que foi essa decisão. Então, para começar, a decisão da visita domiciliar veio de acordo com o RAISE, né? Então, chegou o retorno para a gente do RAISE e tinha lá uma solicitação de exercícios, né? De força muscular, tanto de membros superiores quanto inferiores. Essa visita foi realizada com a CS Lúcia, que é ali da área, lembrando que a área ali também é de grande vulnerabilidade social. E quando eu cheguei na casa, um fato que me chamou bastante atenção foi que ele já se encontrava um pouco ativo. Então, além dele já se encontrar um pouco ativo, a irmã dele também é presente ali todos os dias, tá? Ele já estava fazendo algumas tarefas domésticas, como, por exemplo, ali ele já estava conseguindo descascar uma batata, que para ele ali a irmã dele falou que foi um grande progresso, que no começo ele não conseguia nem fazer isso. Também a relação, ele já estava conseguindo sentar, andar, ele ainda estava andando com o andador, mas ele não tinha tanta dificuldade de andar com o andador. Deixa eu ver o que mais que eu posso falar. Em relação aos exercícios, eu notei mesmo que ele tinha essa falta de equilíbrio. Então, além dos exercícios de força muscular, eu passei exercícios multiarticulares, priorizei esses exercícios para trabalhar os grandes grupos musculares, né, para ver se a gente retoma um pouquinho dessa força dele. E o que me surpreendeu também foi que ele já estava fazendo alguns exercícios, entendeu? Isso me surpreendeu bastante. Eu não imaginei que ele estaria fazendo. Aí ele me mostrou, falei assim, olha, eu preciso que você me mostre quais exercícios que você está fazendo. A maioria estava correta e era para membros inferiores, então eu só acrescentei, não acrescentei muitos, acrescentei no total 6 exercícios, tá? De maneira... Como que eu posso falar? Eles eram alternados por segmento, então eu priorizei um de parte superior, um inferior, um superior e inferior. E a gente já tem retorno marcado com ele daqui um mês para ver como é o progresso. Fora esses exercícios de força, eu também fui passado exercícios de coordenação, porque também comprometeu um pouquinho da coordenação dele. Então, principalmente exercícios unilaterais, que seria
membro direito, esquerdo, para ver se retoma um pouquinho dessa coordenação juntamente com o equilíbrio. E além disso, também foi recomendada a caminhada. E outra coisa que me surpreendeu é que a gente tinha que também tentar tirar ele um pouquinho de casa, né? Que ele encontrava-se muito em casa. E eu prescrevi que ele começasse a andar ali na rua dele mesmo, né? Principalmente também para sair um pouco e também a orientação sobre a prevenção de quedas também, né? Porque ali na rua também não é muito tranquilo andar, né? Por conta dos buracos. Mas a irmã dele também ajudou. E essa semana agora, foi na quarta-feira, eu saí com a Lúcia para uma visita e a gente encontrou lá na rua. E a Lúcia e a gente acabou avistando o seu Baltazar, ele também já estava fazendo essas caminhadas. Outra coisa que me surpreendeu bastante. Então, foi prescrito durante 5 dias, 3 vezes na semana exercício de força e 2 vezes exercício aeróbio. E ele está fazendo certinho. Ok. Muito obrigada, Letícia, pelo seu relato. Vejam, gente, né? É interessante isso, né? A gente sempre fala isso aqui nas nossas discussões, que muitas vezes, né, nós ficamos presos só à medicação. Será que tem remédio? Será que tem exames, né? E vejam, aparentemente, pelo relato, um paciente não aderente ao uso de fármacos, mas na questão da atividade física, na autoestima de tentar recuperar sua força, sua capacidade de mobilidade, ele respondeu plenamente, mais até, né, acima da expectativa, e foi ainda estimulado mais pela equipe. Super parabéns, né? Eu acho que é por aí mesmo, porque a gente tem que descobrir sempre no idoso aonde está a força dele, aonde está o prazer dele, para que a gente aumente essa dimensão e assim o ajude integralmente, né? Eu queria aproveitar a fala da Letícia, que a doutora Adriane Miró, ela está online conosco, é a médica responsável pela saúde do idoso do Estado, da Secretaria Estadual de Saúde. Eu quero agradecer, doutora Adriane, a sua presença aí conosco, e exatamente um pouco relacionado a esse risco de queda, parece que até ele tem uma história pregressa de uma fratura já. Ela questionou também, ela perguntou ali na fala dela se já chegou a ser investigado uma questão de uma osteoporose nele. Vocês sabem dizer ou não, a equipe em algum momento pensou que ele poderia ter um processo de osteoporose aí instalado ou não? Olha, de acordo com o prontuário que se encontra na UBS, não tem nenhum relato de investigação sobre isso. Vejam, então, vamos lá, né? Nós vamos passo a passo, esse caso hoje, se deixar, nós vamos até às 6 da tarde, mas não, vamos lá, né? Eu acho que é importante investigar. Obrigada, doutora Miró, por nos lembrar disso, porque é um homem muito novo, né? 63 anos, para já ter tido queda e já ter tido uma fratura, né? Nós sabemos que há exames próprios para investigação de osteoporose, mas, em geral, um raio-x simples, né, de alguns ossos, um bom clínico consegue olhar e avaliar se nós temos ali uma osteopenia ou já mesmo um nível de descalcificação que pode chegar ao nível de osteoporose. Eu acho que essa informação é importante também para que a gente possa realmente ir prevenindo outras patologias, outras quedas eventuais, que para a maioria das pessoas sem osteoporose pode ser um pequeno acidente, com uma osteoporose se torna uma fratura que complica ainda mais a qualidade de vida, né? A doutora Miró lembra também aí, para quem consegue visualizar o nosso chat, que pelos sinais e sintomas que vocês descreveram desse idoso, o seu Baltazar, ele tem uma alteração com certeza nas dimensões do humor, da mobilidade, da comunicação, da insuficiência familiar, além do uso de algumas medicações, tá? Eu queria só aproveitar essa entrada da doutora Adriane para ouvir um pouco da equipe também sobre essa queixa de déficit auditivo, tá? A gente já falou um pouquinho da mobilidade e essa coisa da queixa de déficit auditivo, além das lavagens, né, realizadas na UBS, foi tentado alguma outra investigação? Como que vocês veem hoje a capacidade de comunicação dele com essa perda auditiva? Deixa eu até falar uma coisa antes que eu me esqueça.
Se tiver alguém mais da equipe que está aqui, que quer complementar a fala, o microfone vai até lá no fundo, em todos os cantos da sala, tá? Eu só peço para a pessoa que for falar, se colocar um pouquinho mais para cá, para que quem está nos assistindo possa vê-los falar e enxergar vocês. Quem da equipe vai falar com a gente sobre a perda auditiva? Quer se identificar, falar conosco? Oi, boa tarde, meu nome é Karina. Meu nome é Karina, eu estou na coordenação da unidade do Padovani. É um prazer estar aqui com todos vocês. O seu Baltazar, ele iniciou já, sim, o acompanhamento em relação ao déficit auditivo. Ele já passou pela triagem, já fez o teste de audiometria e agora ele só está aguardando o aparelho auditivo. Tá bom? Perfeito. Aí, gente, ó, tá vendo? Outro exemplo de equipe, né, que vai pensando em tudo, tá, gente? Fico muito feliz, parabéns de novo a vocês, tá? Porque muitas vezes a gente releva a perda auditiva e acha que não vai ter solução, porque o aparelho é caro, porque isso não faz tanta diferença, a gente tem tanto problema com ele, né? Ele tem um ICC, uma insuficiência cardíaca congestiva, ele tem um AVE, e nós vamos ficar cuidando do ouvido, né? Mas vejam, eu quero reforçar para vocês, né? A audição é essencial para a pessoa idosa, porque ela melhora a socialização, ela melhora as funções cognitivas do idoso, é inclusive uma das estratégias para a gente prevenir o avanço de demências é que a gente mantenha a audição do idoso realmente efetiva e boa, né? Me chamou a atenção que numa das visitas a equipe identificou que ele estava, né, aparentemente muito calado, muito quieto no leito. Às vezes a gente interpreta isso muito errado no idoso. A gente acha que é só tristeza, que ele é assim mesmo, que ele é muito calado. E, na verdade, ele está com a sua capacidade de compreensão das falas totalmente afetada, né? Se alguém de vocês parasse de me ouvir aí pelo áudio, com certeza não ia ficar me assistindo sem me ouvir por muito tempo. A mesma coisa ocorre com os idosos quando perdem sua audição, tá? Então, parabéns, eu acho que isso é importante a gente dizer também, é possível fazer os encaminhamentos, fazer a audiometria, detectado o déficit. Na cidade de Londrina a gente tem, principalmente que eu conheço, não sei se alguém tiver outra informação, complemente, por favor, o Instituto dos Surdos, que fornece aparelhos gratuitos através exatamente da indicação da rede do SUS sobre a necessidade desse aparelho, tá? Inclusive, isso é um fator, assim, importante de qualidade de vida no atendimento dos nossos idosos. Eu espero que os municípios que estão linkados conosco também tenham acesso a esse tipo de serviço em algum momento, tá? Eu estou recebendo do Jair, meu assessor aqui, mais uma pergunta, mas eu queria ouvir a farmacêutica falar um pouquinho para nós agora sobre as medicações do seu Baltazar, tá? Eu vou ajudá-la aqui, abrindo o slide das medicações para ela, porque aí a gente agora começa a entrar, né? E aí eu peço realmente que a doutora Adriane e outros médicos que estejam linkados conosco nos ajudem nessa discussão. Eu tenho já aqui algumas indicações do professor Cabreira, que adequações a gente poderia fazer, tá? A doutora Adriane, enquanto nós... Isso, agora localizamos aqui. A doutora Adriane está lembrando lá no relato dela que ele tem um bloqueio que foi identificado em 2015, né? Com algumas outras alterações do eletrocardio, e que isso poderia sugerir uma etiologia chagásica dessa insuficiência cardíaca, tá? Aí, só para a gente lembrar que a gente, nesse caso, teria que investigar a origem dele, se ele veio de áreas endêmicas para Chagas, né? E porque realmente é um idoso muito novo para um comprometimento cardíaco deste nível, tá? Mas, essencialmente, nós temos que dizer também o seguinte, uma das coisas que
com certeza desencadeou essa piora na qualidade de vida foi a dificuldade de controle da hipertensão dele, que acabou provavelmente junto com esse bloqueio que pode provocar algum risco de arritmia cardíaca, pode ter levado a um AVC isquêmico, né? Que agora nós estamos tentando reverter as consequências e as sequelas. Então eu queria que a nossa farmacêutica aqui ao meu lado falasse um pouquinho das medicações, repete para nós as medicações que ele usa e nós vamos tentar fazer um pouco um diálogo agora sobre essas medicações, tá bem? O seu Baltazar, atualmente ele estava em uso de sertralina, 50 miligramas uma vez ao dia. Como a doutora já comentou, a indicação de aumentar essa quantidade, essa dosagem, né, para ter uma preocupação um pouco maior quanto à depressão, quanto aos relatos de tristeza dele. Ele estava em uso de clonazepam, 3 gotas à noite, amlodipino, 5 miligramas 2 vezes ao dia, hidralazina, 25 miligramas 3 vezes ao dia, losartana, 50 miligramas 2 vezes ao dia, e o AS, 100 miligramas uma vez ao dia. Que nem eu havia comentado, ele é um paciente que ele tem uma dificuldade de adesão terapêutica, são medicamentos que ele considera uma quantidade muito grande, então ele tem dificuldade de tomar. Veio o retorno do RAISE pra gente, nesse retorno vieram as indicações de algumas substituições de medicação, pra gente conversar com ele, ajustar a terapia dele. Foi retirado o clonazepam, ele consta na lista de Beers, ele tem um potencial muito grande de causar confusão mental nesse paciente já idoso, de poder causar relação de tontura, diminui o reflexo, na verdade, dele. Então, foi retirado o clonazepam desse paciente. A hidralazina, devido ao grande potencial que ela tem no ajuste de pressão, ela foi substituída, na verdade. Ela foi substituída pelo enalapril. Além disso, as outras medicações, o amlodipino foi mantido, o losartano foi mantida para o controle da pressão arterial dele, que, de acordo com o prontuário, mostrou uma evolução. A pressão dele estava num nível muito mais próximo da normalidade, comparado no início de tratamento lá em 2009. Então, apesar das dificuldades de adesão terapêutica, houve uma melhora nesse quadro dele. E, além disso, não está constando, mas ele fazia uso de betaestina por muito, muito tempo. Também foi uma medicação que foi retirada de uso. Então, com essas alterações, com a retirada do clonazepam, a gente esperava um pouco de melhora em relação também ao movimento dele, porque devido ao histórico dele, ele já tem questão de desequilíbrio, de dificuldade de deambular, e o clonazepam poderia estar interferindo muito nisso. Então, a gente crê que com a retirada desse medicamento há de ter alguma melhora. E em questão das medicações até o momento, foi o que a gente teve de discussão com o paciente. Ludmila, só porque a doutora Adriane Miron, o Jair me passou aqui, ela questionou ali a hidralazina, foi o que vocês retiraram, então. E entrou com inalapril, foi isso? Então tá, porque ela estava exatamente questionando isso, qual teria sido a indicação da hidralazina, hidralazina. Opa, enroscou aqui, perdão. Tá? Então, atualmente ele está sem essa medicação. Isso, ela tinha sido prescrita há um bom tempo atrás devido à dificuldade do controle dele. Tá. E aí, eu acho que uma coisa que eu só quero aproveitar, além dessas que você falou, ele está tomando o benzafibrato foi suspenso. Foi suspenso Isso, também? A gente tinha relatos no uso dele em 2009... Até mais ou menos 2013 ele fez uso, porém foi suspenso. Tá, ok. Então, deixa eu ver, vou revisar aqui para ver se ficou claro para todo mundo. Então, hoje, na verdade, ele está tomando a sertralina, que o Dr. Cabreira orientou que ele entende que é possível aumentar a dose, minimamente, talvez dobrar de início e aí avaliar como fica, né? O clonazepam já não faz mais uso, tá? Mantém o amlodipino, a hidralazina não faz mais uso, o losartan ele está usando e o AS está usando. É isso que ele está usando agora, é isso, né? Então tá. Eu
penso que uma das coisas que a Ludmila falou bem, e é realmente uma coisa que nos preocupa, é a polifarmácia, tá? Nós sabemos que a associação de mais do que 5 medicações no idoso tem sempre um risco de uma considerável interação medicamentosa, né? Que pode, ao invés de ser benéfica, acaba sendo maléfica para o idoso. E uma das coisas que eu e o Cabreira conversamos ontem à noite, que ele tem um relato de níveis pressóricos de 15/9 no início da história, mas tinha um registro ali numa visita de 10/7. Né? Então, gente, veja, isso é um fato, estado de alerta, assim, para nós todos, e aí eu me incluo aqui como enfermeira também, né, nessa situação. Nós precisamos tomar um cuidado enorme, porque nós não podemos também ir a um extremo de um risco de uma hipotensão severa ou uma hipotensão grave, que vai com certeza aumentar o risco de queda, provocar mais instabilidade para esse idoso, tá? Então, uma das coisas que eu até tinha marcado como uma observação, que o quanto possível, se a equipe pudesse ou alguém na família tivesse condições de fazer uma mensuração melhor dessa PA para a gente avaliar como que está essa oscilação, porque ele foi de um idoso hipertenso, não aderente à medicação, para um idoso pós-AVC, com quase um quadro de normotenso, mas tendendo a uma hipotensão, tá? Então, eu acho que assim, nós não podemos perder nenhuma oportunidade de verificar a pressão desse idoso para a gente ter certeza o quanto essa oscilação continua ou não, tá? Eu vou ampliar aqui um pouquinho, enquanto as pessoas que estão no chat pensem se querem conversar alguma coisa a mais. O professor Marcos Cabreira, ele sugeriu a inclusão de uma medicação em função... Deixa eu achar aqui, que agora eu alô de pó. Oi, quem fala aqui? Fala alto, porque assim, de longe, talvez, provavelmente o pessoal não te ouviu. Oi, sou Melissa, farmacêutica do Raiz. É sobre o uso da atorvastatina, que pelo nosso relato aqui, ele usa uma vez ao dia, de 10 miligramas. Na consulta em maio, o Dr. Gilberto introduziu o Zolpidem em 5 miligramas à noite. Aí não foi citado, pode ser que não tenha feito adesão, né? Quanto à adesão do Zolpidem, eu não saberia lhe responder. Foi realmente prescrito para o usuário. Saberia dizer, Tá. Segundo a ACS, ele fez sim a aderência ao Zolpidem também, a atorvastatina. Tá, olha, vejam que bacana, tá? Para vocês entenderem um pouco o diálogo que ocorreu aqui na sala, que talvez para vocês que estão no chat isso não ficou claro, né? Nós temos aqui uma representante do nosso ambulatório de referência do idoso do CISMEPAR, né? Rose, é isso? Duas representantes que lembraram de uma indicação que o Dr. Gilberto Martins fez quando ele foi atendido no nosso ambulatório de referência no CISMEPAR, tá? E aí aqui com a confirmação de um outro membro da equipe lá, do Padovani, ele aderiu a essa medicação indicada pelo Dr. Gilberto, que era para uso noturno, tá? Eu quero reforçar aqui uma importância muito grande de quando vocês referenciam o idoso para o nosso centro de referência do idoso e recebem as orientações, que quando houver qualquer necessidade de retorno ou que vocês procurem sempre atualizar e dizer para a equipe lá do CISMEPAR se o que foi proposto foi viável ou não foi viável em termos de execução no plano terapêutico desses idosos atendidos, tá? A sugestão que acabou de entrar aqui, vocês ainda não estão vendo, mas é exatamente o Dr. Gilberto Martins, de quem acabei de me referir, tá? E ele chegou também na hora certa, porque eu vou entrar aqui com uma sugestão de medicação que o professor Cabreira fez, tá?
ele entende que uma das coisas dentro do quadro cardíaco desse idoso, para a gente lembrar, né? Um idoso com um quadro de insuficiência cardíaca congestiva, com sintomas de dispneia, de intolerância ao esforço, de edema de membros inferiores, tá? O Dr. Cabreira acha que talvez fosse interessante entrar com um beta-bloqueador que ele sugeriu, o carvedilol, isso, tá? Porque ele acha que com esse beta-bloqueador, talvez seja possível até nós conseguirmos um ajuste do nível da hipertensão desse paciente e aí possamos, se isso responder bem, retirar algumas das drogas usadas para o controle antihipertensivo dele, tá? Então vejam o que nós estamos fazendo, né? Esse idoso tinha um quadro de hipertensão de difícil controle, provavelmente ocasionado devido à dificuldade de adesão a medicamentos, e nós estamos fazendo um esforço aqui de análises do que já retiramos de medicação e do que seria viável a inclusão, mas lembrem disso, eu quero reforçar que a indicação, a orientação do professor Cabreira era muito no sentido de que, se for incluído o beta-bloqueador, que a equipe observe muito bem os níveis pressóricos, porque isso pode nos permitir tirar outras drogas que ele está usando para o controle de pressão, o que seria muito bom, né? Porque a queixa do idoso é verdadeira e é correta. Ele não quer ficar tomando várias medicações ao dia. E nós, enquanto equipe, também não queremos que ele fique tomando muitas medicações. Nós queremos conseguir equilibrá-lo com uma quantidade de medicações menor do que o mínimo necessário, tá? A doutora Adriane está perguntando se nós temos alguma informação sobre a função do rim desse idoso, da função renal. Eu estou olhando aqui na tela do meu computador, nos exames a gente não tem nada relativo à ureia ou creatinina, não sei se teria alguém da equipe que tem essa informação ou não. Se não tiver, gente, eu penso que assim, o importante é que a gente pense sempre que a associação de drogas no idoso precisa estar associada a uma mínima função renal, né, que viabilize a eliminação dessa droga gradativamente, tá? Então, talvez isso seja uma coisa interessante para a equipe dar uma sondada lá no prontuário, verificar isso, e aí num diálogo da equipe interna tentar avaliar se está havendo alguma possível sobrecarga renal diante das medicações que ele está fazendo uso agora, tá? Uma outra questão que a doutora Adriane lembrou aqui é o seguinte: nós estamos num quadro de um idoso muito bem assistido, né, pela sua equipe interdisciplinar da atenção primária, tá? Nossos parabéns à equipe, mas a gente sabe que os idosos têm uma recorrência com essa coisa de querer tomar remédio para dormir, né? A equipe já fez alguma tentativa de orientação para ele com relação à adequação das atividades, para tentar melhorar o sono noturno, porque existe uma tendência dos idosos a fazer cochilos ou quase, né, dormir durante o dia e ficar com uma inatividade muito grande, que no caso dele pode se justificar por todas as patologias que ele possui, tá? Mas que isso piora ainda mais a condição do sono noturno, né? Então, vocês já avaliaram isso? Tentaram fazer alguma orientação nesse sentido? O que foi feito nesse sentido? Vocês podem relatar para a gente? Bom, na relação no prontuário dele, tinha uma visita com a físio, né, da residência também, e ela já tinha relatado que ele dormia bem. Uhum. Mas foi que nem em relação à prescrição de exercício, isso já vai ajudar também na relação do sono dele, né? Ele passa a dormir melhor, mas não tinha nenhuma queixa de falta de sono, não.
Então, porque eu acho que isso é uma coisa interessante, né? O clonazepam foi substituído por qual droga mesmo? Zolpidem, tá? Eu acho que assim, ó, vale a pena a gente trabalhar a possibilidade de ir gradativamente tentando tirar essas medicações, né? Se o estado de ânimo dele melhora com o exercício físico, com a socialização, se ele não tem uma queixa importante de distúrbio do sono que afete o seu estado geral, né? Essas medicações têm um histórico de efeitos colaterais e iatrogenia sempre muito grande no idoso, né? Então, eu acho que é um exercício constante da equipe ir conversando com ele e negociando com ele se não seria viável a gente pensar em reduzir ou adaptar, adaptar o uso dessa medicação. Eu vou passar a palavra lá para o Dr. Gilberto, ele está fora do campo de visão de vocês, mas acho que vocês vão conseguir ouvi-lo. Ele com certeza vai comentar um pouco com a gente sobre essa questão dessa medicação, né, Dr. Gilberto? Seja bem-vindo. Obrigado, Mara. Boa tarde a todo o pessoal e o pessoal que está acompanhando a gente aí. Uma das grandes dificuldades que a gente tem realmente com um paciente idoso que chega com queixa de sono, às vezes o trabalho mais difícil de fazer, né? Hoje mesmo nós tivemos um caso bem típico em relação a isso. Às vezes não só o paciente, como a família chega pressionando muito em relação a que o idoso não dorme, etc. Então, essa questão do sono, normalmente a gente procura abordar nessa linha que você está falando. Então, o que a gente tenta fazer? Explica para o paciente, né, a questão de que é comum você ter com o envelhecimento o encurtamento do tempo do sono, aí aquela dificuldade de que muitas vezes o paciente tem esse encurtamento e ele vai dormir muito cedo, né? Às vezes é comum o paciente dormir 7, 8 horas da noite, na hora que chega meia-noite, 1 hora, ele já dormiu tudo que ele tinha que dormir naquela noite. E aí ele fala que ele tem insônia, que ele não consegue dormir, mas é que ele já dormiu todo o sono, fora aquilo que a Mara falou também, as cochiladas que dá durante o dia. Já teve casos de paciente, a pacientinha falar, não, eu não durmo. A filha, durante a tarde, fala, não, ela dorme sim, ela dá uma encostadinha, sempre ela dorme, acaba dormindo às vezes quase 1 hora à tarde e tal, mas para ela aquilo foi uma cochilada, né? Mas que vai interferir no sono. Então, primeiro, você tem esse problema, aí aquela discussão da higiene do sono, tentar organizar e tal. Mas a gente tem uma outra dificuldade, que eles chegam muitas vezes tomando benzodiazepínico de longa data, né? Alguém lá atrás prescreveu e no desdobramento todo mundo fica com dificuldade para tirar e vai prolongando e a idade do paciente vai avançando. Então, às vezes a gente acaba trabalhando, e nesse paciente eu acho que foi trabalhado assim, com o Zolpidem, que é um não benzodiazepínico, que também tem, sim, ele tem bem menos efeitos colaterais que os benzodiazepínicos, mas também tem efeitos colaterais, também está na lista de Beers como medicação que a gente tem que prescrever, que a gente deve evitar prescrever para o idoso, porque ele também vai ter esse desdobramento, e ele atua mais como um indutor do sono, né? Ele dá aquela ensonada, às vezes aquilo é suficiente para pelo menos ele sair com aquela impressão de que não está dormindo. E às vezes a gente acaba tendo que utilizar isso como estratégia para você desmamar o paciente do benzodiazepínico, né? Que é uma outra coisa também que a gente precisa prestar atenção, que às vezes o que a gente faz? Ele vem tomando benzodiazepínico, a gente fica bravo e corta de uma vez. Não, para com esse Rivotril, não pode dar mais Rivotril. Aí dá um baita de um efeito rebote, e aí aumenta a dependência do paciente à medicação. Então o que a gente tem que trabalhar em relação à medicação, né, a gente tem que trabalhar com a retirada, assim, com bastante trabalho de orelha, né, no paciente, na família, trabalhar com a retirada gradual, dar um dia, ela está tomando 3 gotinhas, vai diminuir para 1, para 2, para 1, dá um dia, pula 2, dá 2, pula 3, e vai até que em um mês e meio, você tenta tirar o remédio, né. E aí, às vezes, é assim que acaba entrando no Zolpidem como uma forma de a gente, vai tirar esse, mas vai colocar esse no lugar. Agora, tem que lembrar assim, a gente sempre tenta trabalhar com o Zolpidem por no máximo 90 dias, certo? Também assim, senão ele vai substituir uma dependência por outra, né? E apesar que eles voltam reclamando que o Zolpidem não é igual, que não dá o mesmo efeito e tal, mas acho que mais para comentar isso, né? Só uma observação, né? Esse paciente aqui, a gente estava vendo aqui o dia que ele passou por lá, ele faz hipotensão postural bem evidente, né? Ele chega a fazer 90/60, né? Na aferição, a hora que foi feito lá
no serviço lá, né? Então, é mais um dado, né, para a gente acrescentar naquela discussão em relação aos antihipertensivos. A gente acha que tirou os diuréticos que ele tinha quando passou lá por nós, lá no Raiz, mas ainda ele ficou com o enalapril e com o lodipino. Acho que essa proposta que o Cabreira faz, inclusive tirar esses dois e substituir pelo Carvedilol, que para o histórico dele de insuficiência cardíaca, de quadro cardíaco, né, de infarto e tal, ela é uma indicação realmente que melhora bem e a gente diminui o número de medicação, né? E mesmo ele reforçado pelo fato de que ele faz esse quadro de hipotensão, né? E os exames, né, que a doutora Adriana falou, acho que eles haviam sido solicitados, né, na consulta. Só que ele não retornou, né? Era para ter retornado 2 meses depois para a gente, era para ter retornado em julho, não retornou. Não retornou ainda. Não teve retorno. Muito obrigada, doutor Gilberto, pela sua intervenção aqui conosco, tá? Vejam que bacana, né? Então eu quero reforçar para a gente tentar ir fechando alguns temas, né? A questão do sono, além dessa orientação muito importante eu diria, do desmame gradativo das drogas, né? Porque elas realmente têm um potencial de dependência muito grande, a gente procurar desenvolver o que a gente chama tecnicamente da higiene do sono, né? Então é o fato do exercício físico na hora certa, de evitar alimentações estimulantes tipo café, Coca-Cola ou outras alimentações estimulantes a partir de um determinado horário do dia, né? Evitar ao máximo as famosas sonecas durante o dia, não permitir que isso ocorra especialmente do meio da tarde para frente de maneira nenhuma. Se ocorrer, que seja por um período bem curto, no máximo logo após o almoço, tá? E tudo isso que a gente vai estimulando o idoso a conquistar o controle do seu sono, sabendo que, diferente de outras idades em que ele dormia 10 horas seguidas, a previsão com o aumento da idade é que a necessidade de tempo de sono e o sono realmente seja de duração mais curta, tá? Podendo ser em torno de 6 até 7 horas, mas isso é o máximo que um idoso consegue se manter num sono profundo, tá? Eu quero reforçar, então, né, a questão da necessidade da gente fazer um controle primoroso dessa pressão. Nós já discutimos um pouquinho antes a questão do risco de queda, da suspeita de que ele poderia ter uma osteoporose, que vamos ter que investigar, né? E aí agora o doutor Gilberto entrou com uma nova informação importante para a prevenção de quedas, que é a hipotensão postural. Tá? É a hipotensão que a gente testa colocando o paciente deitado, verificando a pressão e depois colocando ele em pé, logo na sequência, em torno de 1 minuto, né, em pé, você mensura 1 ou 2 minutos, né, 3 minutos, obrigada. Você mensura de novo a pressão. Se a variação com a diminuição do nível pressórico, quando ele em pé for maior que 30 milímetros de mercúrio na diastólica, na pressão mínima, isso indica um idoso com alto risco de queda. É isso mesmo, né, doutor Gilberto? 20. Tá bom, ok. Então eu somei as duas aqui, gente, perdão, corrigindo, tá? 20 na sistólica e 10 na diastólica, tá? Já aumenta muito o risco de queda desse idoso quando ele vai levantar. Qual é a orientação essencial para prevenir esse tipo de queda, até que a gente faça o ajuste das medicações? Que ele nunca levante rápido demais e que ele sempre que se levante, se apoie em alguma coisa, qualquer sensação de tontura ou lipotímia, que ele volte a buscar a posição sentada, tá? E que só inicie o caminhar quando sentir que realmente está estabilizado e passado, no mínimo, uns 3 a 5 minutos do tempo em pé, tá? Então, essa coisa de levantar, igual a gente levanta correndo assim para ir pegar o telefone ou fazer alguma coisa para o idoso que tem a hipotensão postural, é um risco eminente de queda, ok? Tá? Só para a gente aproveitar esse momento de fala, né? Eu estava levantando aqui, vou fazer uma síntese de tudo que nós já conversamos para que aqueles que estão
conectados conosco possam talvez contribuir. Ó, vou repetir de novo, a doutora Adriane está reforçando lá para não ficar o engano que eu falei pela primeira vez. 20 miligramas na sistólica e 10 miligramas na diastólica. Então, se o paciente deitado apresenta, por exemplo, vou fazer um exemplo aqui, tá? 150 por 90. E quando ele levanta, a sistólica dele vai para 130. Ou a diastólica vai para 80 muito rapidamente, isso significa que ele tem uma variação importante. Esse distúrbio é provocado por N razões, mas ele é muito frequente, especialmente em idosos que têm alterações cardíacas, tá? Esse paciente, deitado, ele estava com 120 por 70, e em pé com 90 por 60. Esse fez ao exame físico, ele fez hipotensão ortostática. Tá? Ok? Bom, então revisando tudo que nós já conversamos sobre o nosso idoso hoje, tá? A questão do risco de quedas dele, já conversamos, já vimos a série de exercícios, que ele foi bastante aderente, né? Ficou aí a proposta da investigação da osteoporose, a questão do sono, do controle do sono. Então, nós já estamos com a ajuda da equipe do ambulatório de referência do idoso no processo de desmame das medicações, e aí na expectativa que com uma orientação de uma higiene do sono a gente consiga tirar mais uma droga das todas que ele toma, a questão da depressão, que a gente considera, assim, eu diria, essencial que nós não esqueçamos de investir no controle da depressão dele. Ele já tem dado sinais de melhora com o aumento da atividade física, tá? A sugestão do Cabreira, e aí eu deixo para a equipe relativizar um pouco essa sugestão, porque o Cabreira agora não está nos ouvindo. E quando ele falou isso, ele não sabia essa melhora que o idoso tinha tido, tá? Mas se o idoso continuasse muito acamado, muito desanimado, ele tinha sugerido o aumento da sertralina para 100 miligramas, tá? Então, tá com 50, que é uma subdose, uma dose bem baixa, né? Tá, sim, aí assim, então, mas eu deixo aí a equipe, eu tenho certeza que vocês têm condições melhores do que ninguém para avaliar a necessidade do aumento da dose, tá? As condições cardíacas, então, a gente está fez uma proposta de ajuste com a inclusão de um beta-bloqueador nas medicações, né, para diminuir as medicações e tentar estabilizar o nível pressórico. A doutora Adriane Miró fez uma sugestão que se perdeu lá na nossa conversa, de que talvez fosse interessante repetir o eletrocardio dele para ver esse bloqueio, como que está, se está provocando alguma arritmia a mais, tá? E duas dúvidas só que eu pessoalmente teria, tá? Que tem no histórico dele uma suspeita da diabetes, mas nós temos até aqui diante de nós, no caso, momentos em que o nível glicêmico se mostrou ótimo, né? Melhor do que o nosso agora, aqui logo depois do almoço, provavelmente, né? E a questão do colesterol, que a equipe, ele tinha entrado com uma medicação que era voltada para o controle do colesterol, que foi suspensa, e aí agora que outras orientações, ou o que vocês têm para me dizer sobre isso? Tá? Se não estamos tratando o colesterol dele com medicação, como que ficou as nossas orientações sobre isso? E a diabetes, como que tá? Tem alguma? Ah, tá bem, ok. Então, acho que essa foi uma informação que se falaram que eu perdi. Ele está fazendo uso, então, de uma droga hoje que é a atorvastatina, é isso? Ok, aí que... Porque o paciente tem 63 anos. Uhum. Assim, primeiro, ele tem 63 anos, portanto é um idoso jovem ainda. Uhum. Segundo, ele tem um histórico de AVC, ele tem um histórico aí de sequela por conta da hipertensão, do comprometimento, e tem um histórico cardíaco também, né? Então, assim, para a gente tirar toda a medicação, o paciente nessa faixa etária ainda é um pouco cedo.
O paciente acima de 75, principalmente acima de 80 anos, a não ser dependendo do histórico, é claro, dependendo do resultado do exame, né, invariavelmente a gente trabalha a retirada, né, orienta e trabalha a retirada. É claro, agora se ele tem um histórico que é compatível com o risco dele vir a fazer o desfecho, né, com infarto, com AVC, aí a gente tem que trabalhar a manutenção. Mas, nesse caso, pela idade e pelo histórico, eu não me recordo, a gente acho que tinha pedido os exames dele, né? Pelo histórico, a gente acabou mantendo. Mas eu acho que além da manutenção do remédio, eu acho que é aquilo que você estava começando a falar, que eu acho que é importante. Quer dizer, a gente tem que trabalhar também as orientações para ele, né? Em relação à atividade, dentro da possibilidade dele, com sequela e tudo, de desenvolver atividades, né? Em relação à dieta, né? Fazer, se possível, passar pelo nutricionista, ter uma dieta orientada e tal, que eu acho que pode ajudar, né? Alguém da equipe quer comentar alguma coisa sobre isso? Não? A nutricionista já conversou com ele, como que é? Sim, a nutricionista. A gente tem lá na UBS a equipe multiprofissional. Então, é da parte que eles estão juntos, então a nutricionista já fez visita, já entrou com a dieta adequada para ele, já orientou. Tá bom? Que bom, muito bom, tá? Olha, a doutora Adriane está fazendo mais uma sugestão sobre a avaliação cardíaca e de hipertensão dele, que é a realização do Holter. Tá? Quanto possível, se a gente puder aí agendar, isso ajudaria na avaliação tanto das funções cardíacas quanto da função de PA. Vamos lá, doutor Gilberto. Não, eu acho que assim, o Holter é a solução ideal, né? Agora, a gente tem a solução à moda caseira, que é o mapa, né? Manda fazer ambulatorialmente. Por exemplo, no caso de vocês, tem uma equipe bem articulada, que tem um trabalho bem legal, a gente às vezes até pede, às vezes trabalha junto com vocês a ideia de fazer o mapa, às vezes até de manhã e à tarde, por pelo menos 2 semanas, orientando para fazer deitado e em pé e tal, e anotar, né? Que dá uma referência, pelo menos, assim, às vezes nós não vamos conseguir, pelo sistema, facilidade para conseguir solicitar o exame, né? Então fazemos a moda da casa também, que não é a melhor alternativa, mas ajuda, né? A gente não fica à escura, pelo menos, né? Perfeito. Nessa linha, só para a gente esclarecer, porque nós estamos hoje com uma verdadeiro universo multidisciplinar e nós temos vários profissionais da área de educação física aqui. O que é o mapa que o Dr. Gilberto está comentando? É o que eu falei anteriormente sobre um controle, um acompanhamento mais próximo dos níveis pressóricos dele em diferentes horários, em diferentes situações por alguns dias, né? Isso, então, assim, é coisa simples, tá, gente? Cola lá na geladeira ou cola no prontuário, onde achar mais seguro para não perder a informação. Na medida em que a equipe conseguir ir à casa, a gente geralmente padroniza alguns horários, talvez de manhã e à tarde. E se a equipe passar em outro momento próximo da casa, também fazer a mensuração e registrar, né? Então, fazer esse acompanhamento o quanto possível, se for viável, em torno de 1 semana ou até 3 semanas, ou até 2 semanas, perdão, e isso substituiria o Holter, né? Porque o Holter, às vezes, a gente não tem o suficiente para todos os pacientes da rede básica com alterações de pressão arterial e cardíaca, então o mapa de acompanhamento dos níveis pressóricos, até eu muitas vezes oriento os alunos, falo, quem verifica a pressão já conta o pulso e marca se estava rítmico ou não, tá? Então, associando essas duas medidas, você já tem uma ótima avaliação de como está essa função cardíaca e vascular desse idoso, ok? Bom, gente, então, eu queria estimular aí que se tem mais... Tem uma contribuição dos nossos colegas que estão lá na outra sala, né? Lá na outra sala nós temos alguns colegas da equipe do GCEM, da equipe do Grupo de Estudo de Envelhecimento e Atividade Física da UEL, e lá eles estão sugerindo também que a questão da gente cuidar da casa do velhinho, do nosso idoso, né?
Então, assim, olhar para o ambiente, verificar obstáculos, tentar fazer pequenos acessórios de segurança. Isso, eu queria dar um relato aqui para vocês, que uma vez eu fiquei admiradíssima com quanto corrimão um bom encanador pôde pôr numa casa de um velhinho uma vez para nós num projeto, tá? Acho que era genro ou alguma coisa assim, do idoso. Tinha um risco de queda enorme, com até o início de Parkinson. Nós falamos das barras, as barras metálicas de mercado geralmente são caras, bastante caras, né? O parente encanador fez um festival de suporte para o velhinho com bons canos de PVC, que são muito bem resistentes, tá? E são orientações essenciais que daí todos nós, a equipe, saibamos dizer aonde seria o certo colocar, a altura de colocação, né, os locais da casa prioritário para colocação. Então, eu acho que são coisas importantes de nós observarmos também, ok? Até porque nós não podemos esquecer. Por mais que nós tenhamos ótimos profissionais da área de educação física, fisioterapeutas, farmacêuticos, todos nós, ele tem um AVC que afetou o cerebelo. Tá? Então, potencialmente, ele é um idoso que pode arrastar sintomas e queixas de tontura, de lipotímia e risco de queda por longos anos, tá? Acho que o Dr. Gilberto. Só para lembrar que no módulo do idoso, né, da CESA, que está lá disponível no site da CESA, ele tem lá me fugiu aqui agora o nome, mas é um checklist das condições do domicílio. Que de repente até treinando o pessoal os ACS, o ACS pode ir lá e fazer o checklist, anotar, lá pergunta, tem isso, tem aquilo, quais são, né, as possibilidades de risco de queda. Então dá para usar aquele impresso do manual do idoso, da CESA, do raiz, do programa, inclusive, né, e é uma forma também bem objetiva de poder fazer essa avaliação, né. Só para acrescentar, essas orientações de adequação do ambiente já foram realizadas, tá? Em relação à retirada de tapetes, adequação dos móveis na casa, colocação de barras fixas no banheiro, já foram realizadas juntamente com a CS da área. Que bacana. Olha, super parabéns para todos vocês. Eu quero agradecer muito, né, a equipe que enviou o caso para nós, tá? Porque, assim, a avaliação do Dr. Cabreira, que estava de longe, mas que conversou comigo ontem sobre o caso, falou, nossa, esse caso é bem complexo para vocês amanhã, mas eu vou rezar por vocês. Eu falei assim, pode ficar tranquilo que nós vamos estar bem assessorados, né? E realmente estamos. Eu quero agradecer aqui a presença do Grupo de Estudos sobre Envelhecimento, da UEL, do Grupo de Estudos sobre Envelhecimento e Atividade Física, que também é da UEL, vários membros da equipe da UBS que encaminhou o caso para nós. Agora somamos 3 membros, né, da equipe do nosso ambulatório, lá do CISMEPAR, tá? A Verusca, que está ali atrás, que tem sido nossa parceira para encaminhar os casos, estimular as equipes que venham conversar conosco. Eu costumo brincar, olha, quem está de longe lá no SAT pode acreditar. Nós não mordemos aqui, tá? A gente quer que vocês venham, quer que vocês estejam conosco enquanto equipe, tá? Porque, assim, é exatamente essa proposta da segunda opinião, que a gente possa fazer essa discussão aqui em loco, o mais interdisciplinar possível, e, ao mesmo tempo, eu quero estimular, tá? Aqueles que não podem estar aqui conosco, até porque, né, Jefferson, nosso técnico aqui, eu acho que nós vamos ter que pedir para o governador ampliar a nossa sala, né, Jefferson? Tá ficando pequena a nossa sala, mas assim, aqueles que não puderem estar aqui conosco, não percam o link é sempre o mesmo, tá? Eu muitas vezes envio a recordação em função da data, mas o link não se altera. O link de acesso às nossas reuniões da segunda opinião da saúde do idoso é sempre o mesmo. Então, registre ele lá no seu computador e aí eu quero já informar para vocês que a nossa próxima sessão da segunda opinião na saúde do idoso vai ocorrer dia 4 de outubro.
Tá joia? Ok? Então, dia 4 de outubro, às 2 horas da tarde, para aqueles que puderem estar aqui conosco, venham, aí vocês aparecem aqui na tela conosco. Aqueles que não puderem, se mantenham conectados da onde vocês estiverem, tá? Eu vou falar um pouquinho mais. Se alguém surgir com alguma ideia ou algo importante para a gente falar do caso, a gente reabre a discussão, tá? Bem, acho que alguém quer falar alguma coisa mais sobre o caso? Não? Então, eu quero dar os parabéns a todos que contribuíram para o nosso caso, super agradecer de coração. Vou dizer ao Cabreira que ele fez falta, mas fez menos falta do que a gente esperava, porque nós tivemos tanta gente competente conosco que nós resolvemos o caso muito bem, obrigado, né? Que também com as sugestões deles, com a presença do Dr. Gilberto, com a presença dos outros profissionais que participaram conosco e reforçando, tá? Dia 4 de outubro, e pontualmente, a gente normalmente começa pontualmente 2 e pouquinho, a nossa segunda opinião do mês de outubro, tá bem? Obrigado.